gente, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula de biologia de hoje. Essa aula é da Biologia A, do livro de Biologia A do primeiro ano, livro 2, aula 15 e 16, sobre divisão celular, né, sobre a mitose. Primeira informação de todas, né, elas, é que toda e qualquer célula do nosso organismo, ela passa em algum momento da vida por uma divisão celular, tá? Para que essas células elas se dividem? Por que elas se dividem, professora? Por várias funções ou por vários motivos, né? Que vão desde o crescimento, a multiplicação celular, substituição de células mortas no nosso organismo, a formação de células reprodutivas, né, que estão envolvidas então com passagem de características hereditárias, tá? Então, essas células, para que elas se dividam, elas precisam ter um material genético, que é a macromolécula autoduplicável, né, o nosso DNA. Então, nós vamos conhecer alguns conceitos prévios antes de nós entrarmos para o processo de divisão propriamente dito. E o primeiro conceito prévio é o conceito de cromossomo. Então, o nosso cromossomo é o nosso DNA, é a macromolécula de DNA condensada, tá? É enrolada mesmo. Então, é uma estrutura longa, tá? De maneira condensada, que dá origem à estrutura que vai servir como, vamos dizer assim, matéria-prima, né, para a divisão celular. Por que as células se dividem? Se dividem em duas células, ou no caso da mitose, ou em 4 células no caso da meiose, né, para poder dividir essa quantidade de cromossomos que contém esse material genético, essa informação genética, e dividir essa informação genética para as células filhas, tá? Aqui nós temos o exemplo de um cromossomo, né, e algumas observações sobre esses números cromossômicos. Então, o cromossomo é a nossa molécula de DNA condensada, a macromolécula de DNA condensada, mas ele não é em todos os momentos, né, do processo de vida, vamos dizer assim, do tempo de vida dessa célula, que ele se encontra nesse formato como cromossomo, tá? Então, nós temos algumas distinções. No núcleo interfásico, ou seja, antes do processo de divisão, o nosso DNA ele está em forma de cromatina, ou seja, é um DNA filamentoso, é um fio, um emaranhado de DNA filamentoso, certo? Então, essa cromatina é o nosso DNA, e quando esse DNA ele começa a passar, né, a célula na realidade começa a iniciar o processo de preparação para a sua divisão, esse DNA ele se associa a proteínas chamadas de proteínas histonas, e essas proteínas histonas vão formar, né, vão ajudar nesse processo de condensação até chegar no estágio de cromossomo propriamente dito, tá? Então, cada espécie contém uma quantidade de cromossomos. Nós, a espécie humana, por exemplo, possuímos nas nossas células somáticas 46 cromossomos, e nas nossas células sexuais, né, nos nossos gametas, 23 cromossomos. Mas, por exemplo, na batata inglesa, né, uma célula diploide possui 48 cromossomos. Né? Nós, os seres humanos, a espécie humana, uma célula diploide contém 46. A Drosophila melanogaster, que é a mosca doméstica, ela possui em suas células diploides apenas 8 cromossomos. Então, isso vai variar entre as diferentes espécies e serve como um critério, inclusive, de classificação e de cariotipagem, tá? De formação do cariótipo. E aqui nós temos a estrutura básica desse cromossomo. Esse cromossomo, ele possui 4 braços e um centrômero. Então, nós temos os braços inferiores,
os braços superiores e uma região aqui bem mediana, que é uma região de apertamento e de constricção, forma uma espécie de cintura mesmo nesse cromossomo, que nós chamamos de centrômero. Esse centrômero, ele é uma estrutura altamente importante para os nossos cromossomos e para a divisão celular. Primeiro que para os cromossomos, a presença e a posição na realidade desse centrômero serve como um critério de classificação desses cromossomos, tá? Já em relação à divisão celular, esse centrômero possui em torno dele uma região rica em proteínas, né? E essas proteínas vão atrair as fibras de fuso para que no processo de divisão celular esse cromossomo ele seja dividido e levado para as células filhas, certo? Então é uma estrutura altamente importante na estrutura cromossômica, certo? Então como que a gente pode classificar esses cromossomos de acordo com a posição desse centrômero? Primeiro, quando nós temos um centrômero localizado na região mediana desse cromossomo, nós o classificamos como um cromossomo metacêntrico, ou seja, os braços superiores desse cromossomo e os inferiores eles têm tamanhos iguais. Quando esse centrômero se localiza um pouco acima do meio, né, da região mediana desse cromossomo, nós o classificamos como submetacêntrico. O terceiro tipo, a terceira classificação quanto à posição desse centrômero é o cromossomo acrocêntrico, quando esse centrômero já está localizado bem mesmo, quase na extremidade desse cromossomo, restando apenas, havendo na realidade uma diferença muito grande entre os braços inferiores e os braços superiores. Já os telocêntricos, eles praticamente não possuem, né? Na realidade, eles nem possuem esses braços superiores, apenas os inferiores, tá? Então, nós temos 4 tipos principais de cromossomos. Isso é importante quando eu vou construir o cariótipo, analisar esses cromossomos do cariótipo de uma pessoa, por exemplo, de uma espécie, por exemplo, tá? Porque daí eu consigo agrupá-los de acordo com o formato, com a estrutura desses cromossomos. E nós temos também células que nós chamamos de células diploides e células haploides. Professora, quando que uma célula ela é diploide? Quando esses cromossomos eles aparecem aos pares nessas células, tá? Por isso que uma célula diploide ela é dita célula, no nosso caso, né? Vamos pegar o exemplo da espécie humana. 46, uma célula diploide possui 46 cromossomos, tá? Então aparece sempre, ó, o cromossomo, o lote cromossomo número 1, ele aparece sempre, ó, com um parzinho de cromossomos, tá? Então isso são células diploides, 46 cromossomos para a espécie humana. Já as células haploides possuem metade do número de cromossomos de uma célula diploide, ou seja, uma célula 2N possui 46 cromossomos, uma célula N possui 23 cromossomos, certo? Que são as células haploides, essas células N. Quem são as células haploides do nosso organismo? Os nossos gametas, tá? Óvulos e espermatozoides. É altamente importante que essas células elas tenham só metade do número de cromossomos, uma vez que elas vão ser responsáveis pela fecundação, né? Então o óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide, vai haver uma espécie de somatório dessa quantidade de cromossomos durante a formação do novo indivíduo, certo? Então esse número de cromossomos nos gametas é sempre constante, ok? Então há essa diferenciação. Aqui nós temos uma visão geral dessas células haploides e diploides. Então, células haploides, um único cromossomo por lote, e células diploides têm 2 cromossomos por lote, ou 2 cromossomos de cada tipo, né, nessas células. Aqui nós temos um exemplo dessa organização desses cromossomos, que é o que a gente chama de cariótipo. É a organização desses cromossomos aos pares.
Reparem que nós temos 23 pares no cariótipo humano, 23 pares de cromossomos, sendo que 22 desses pares são denominados, aqui ó, 22 deles são denominados de cromossomos autossômicos ou cromossomos somáticos, ou seja, são todos aqueles cromossomos diploides que vão constituir as células, né? Vão estar nas células dos nossos tecidos, órgãos e sistemas, certo? E nós temos o 23º par, que é o cromossomo sexual ou alossômico, ok? Então esse 23º par aqui, para poder no somatório de tudo dar 46 cromossomos, né? É o nosso cromossomo sexual. É esse 23º par que vai dizer se esse cariótipo aqui, se esses cromossomos, eles fazem parte de um cariótipo masculino ou um cariótipo feminino. No nosso caso aqui, ó, no nosso exemplo, é um cariótipo feminino, porque possui 2X, tá? Então, meninas possuem cromossomo sexual X e X e os meninos X e Y, certo? Ok? Então, mas como que uma célula ela vai dar origem à outra? E por que elas têm que dar origem? É importante elas darem origem umas às outras, né? Primeiro, porque essas divisões celulares, que existem de 2 tipos, as mitoses, que é o foco da nossa aula de hoje, e as meioses, né? Elas precisam acontecer para realizar a manutenção das células. O que significa essa manutenção? Por exemplo, as células da minha pele, né, as células mais externas da nossa epiderme, elas são células mortas, porque estão em contato direto com agressões físicas, com agressões químicas, né? Então, elas são células mortas. As camadas mais internas do meu tecido, elas produzem novas células por mitose e substituem as células mortas, ok? Então serve para substituição, para regeneração, para crescimento. Nós conseguimos crescer, né? Por exemplo, nós somos uma célula no início lá da fecundação, nós somos uma única célula. Essa única célula, que é a célula ovo, ela passa por sucessivas divisões de mitose e aumenta em número de células. Por isso que nós somos classificados, né, como organismos pluricelulares, ok? Então, elas realizam esse processo de manutenção, no caso da mitose. No caso da meiose, a formação estão relacionadas com a reprodução, porque elas formam os nossos gametas, tá? Então, na divisão celular, a informação genética ela deve ser copiada, tá? E essas cópias dessa informação genética, elas devem ser separadas umas das outras para poder formar essas células filhas e dividir essa informação genética entre essas células filhas, ok? Mas antes dessa célula se dividir, ela precisa passar por um processo que nós chamamos de intérfase. E essa intérfase, junto com a divisão, forma o ciclo celular. Então, o que seria o ciclo celular? É o período de intérfase mais o período de divisão propriamente dito, tá? Então, esse ciclo celular envolve, né, um período de crescimento celular e de preparação dessa célula para ela se dividir e um período de divisão aqui, ó, que se subdivide em algumas fases, que nós vamos ver as características de cada uma delas. Então, quais são as fases do ciclo celular? Primeiro, a intérfase. A intérfase ela é formada por 3 períodos, ou 3 fases, que nós chamamos de G1, S e G2, tá? Essa fase de intérfase, que é uma fase preparatória da célula, o que vai acontecer nessa intérfase? Eu tenho uma célula de um tamanho X, essa célula precisa se dividir em 2 outras, então ela precisa crescer para poder se dividir nessas células filhas. Então é um período de crescimento intenso e é um período de síntese intenso.
Anteriormente, até nos livros de biologia traziam isso, que a intérfase celular era um período de pausa, tá? Era um período em que a célula ela só estava ali repousando para poder se dividir. Hoje já se sabe que esse período é um período de intensa atividade metabólica. A célula gasta muita energia, tem um metabolismo muito alto e sintetiza várias coisas, né? Quais são essas coisas, né? Quais são esses produtos dessas sínteses? De acordo com cada uma dessas fases. Na fase G1, que é a primeira fase da intérfase, é o período de maior crescimento, que a célula cresce em grande quantidade. E nessa fase há uma síntese intensa de ciclinas, né, e de quinases, que são tipos de proteínas, né, tipos de enzimas que vão ser importantes durante esse período de divisão. Além disso, há uma intensa atividade de diferenciação celular e síntese de proteínas, principalmente essas proteínas histonas, e sínteses de RNA, que vão ser importantes para a célula, né? Já que esse RNA ele é um dos materiais genéticos, né, dos ácidos nucleicos importantes para a célula. Quando conclui esse período de síntese, de crescimento da fase G1, a célula passa para uma segunda fase da intérfase, que é na realidade a fase mais importante da intérfase, que é a fase S. Essa fase S ocorre a síntese de DNA e a duplicação desse DNA, certo? Isso é importante, essa duplicação é importante para poder dividir esse DNA igualmente para as células, ok? Já no período G2, ocorre a condensação da cromatina. Todas essas histonas que foram sintetizadas nesses períodos iniciais, elas são colocadas em ação, né? Então a cromatina, que é o DNA filamentoso, é enrolado, condensado a partir da atividade dessas histonas, e ocorre também a duplicação dos centríolos, tá? Então, assim a gente conclui a fase de intérfase. E aqui a gente tem um gráfico mostrando a relação da quantidade de DNA nessas diferentes fases. Então eu tenho aqui, ó, 2C de DNA, né, que é 46 cromossomos no caso. Na fase G1, a célula permanece com essa quantidade de DNA. Na fase S e G2, né, ou seja, na fase S, essa quantidade de DNA é duplicada e permanece até a fase G2. Quando a célula entra em divisão e ocorre o processo de divisão, cai a quantidade de DNA, uma vez que essa célula ela dividiu esse DNA para as células filhas, tá? Então, assim são os períodos de intérfase, tá ok? Então, na próxima aula a gente vai ver as fases da mitose. Então, beijo, até a próxima aula. Tchau!